Felipe Massa e Tony Kanaan fizeram suas estreias na Stock Car e não tiveram vida fácil lá em Goiânia não. Mas isso não chega a ser um problema de fato e só evidencia ainda mais a boa fase que a categoria tem passado, como eu falo no vídeo a seguir. Eu sou a Natália De Vivo e esse é o Primeira Curva, onde toda confusão acontece. E aí pessoal, tudo bom com vocês? A Stock Car realizou a primeira etapa da temporada 2021 lá em Goiânia num formato de rodada dupla. E que baita começo de campeonato que foi! Foram duas corridas bastante movimentadas, cheias de disputas, brigas, incidentes e a Eurofarma mais uma vez mostrando sua força no grid. Daniel Serra venceu a corrida 1 e Ricardo Maurício venceu a corrida 2. Mas mais do que isso, uma das principais histórias do final de semana foram as estreias, numa temporada completa, vale dizer, de Felipe Massa e Tony Kanaan na principal categoria do automobilismo brasileiro. Os dois têm larga experiência lá fora. Massa na Europa tem 11 vitórias na Fórmula 1, tem vice-campeonato, chegou a subir ao pódio da Fórmula E, enquanto o Tony Kanaan fez uma grande carreira nos Estados Unidos, é campeão da Indy e venceu as 500 milhas de Indianápolis. Mas se os dois pilotos fizeram boa carreira e têm grande experiência lá fora, mostraram que aqui no Brasil ainda vão precisar de algum tempinho para se adaptar ao carro da Stock Car. Felipe Massa até começou bem o final de semana, chegou a andar na frente no primeiro treino realizado, mas na corrida encontrou problemas. O piloto não conseguiu terminar a primeira e na segunda acabou desclassificado por uma punição posterior. Já Tony Kanaan também teve o mesmo destino do colega Massa. O piloto teve um acidente na primeira corrida e também não conseguiu terminar a segunda. Portanto, a estreia da dupla foi difícil e agora basta ver como vão se sair em Interlagos. Mas como eu já disse, isso não chega a ser um grande problema de fato, até porque foi a primeira corrida e ainda a temporada tem mais 9 etapas pela frente, todas em rodada dupla, então ainda tem bastante tempo para se adaptar. Se a gente olhar para o passado, grandes nomes que também chegaram ao grid levaram um tempinho para se adaptar. Rubens Barrichello, por exemplo, ele chegou a fazer as 3 últimas corridas em 2012, em 2013 ele ainda subiu ao pódio, mas foi um ano de adaptação e só em 2014 ele conseguiu aí a sua primeira vitória e enfim conseguiu o título da Stock Car. Outro nome é o Nelson Piquet Jr., o Nelsinho Piquet, campeão da Fórmula E, o primeiro campeão da história da Fórmula E. Ele teve um começo bastante complicado na categoria, chegou a subir no pódio, ele que estreou em 2018 tem pódios em todas as temporadas que disputou, mas a primeira vitória veio apenas em 2020, no ano passado. Então assim, a Stock Car é uma categoria de alto nível e que exige sim tempo de adaptação para os pilotos. O Lucas de Graça ele chegou já andando bem lá em 2018, isso é fato, o piloto mostrou uma rápida adaptação, conseguindo vitórias e pódios, mas ele terminou apenas em 12º na classificação, então assim, a gente vê que é uma categoria também definida pelos detalhes, definida ponto a ponto, porque ele teve um ano regular, mas teve de perder algumas corridas de fato, para disputar também a temporada da Fórmula E, e isso fez toda a diferença. É inegável dizer que a Stock Car tem crescido com o passar dos anos. Ela tem enfrentado uma das suas melhores fases, uma das fases mais equilibradas, e a gente tem visto ela também passar por uma nova era do seu grid. Antes, se a gente tinha os dinossauros da Stock Car, que eram pilotos que ficavam por anos e anos na categoria, hoje a gente tem os dinossauros, podemos dizer assim, porque são pilotos já com grande experiência e que agora querem mais um desafio na sua carreira, que é disputar na Stock Car. Mas além disso, também temos grandes pilotos do grid que já estão há anos na categoria e que estão voltando a brilhar, como exemplo do Kaká Bueno. Depois de um ano bastante difícil, de 2 anos complicados até do pentacampeão, na primeira etapa ele voltou a conseguir uma pole position depois de 3 anos longe, ele conseguiu voltar ao pódio, então é uma categoria que vai se renovando, que vem trazendo novos nomes, mas que também mostra que a experiência faz toda a diferença. A gente também vê, por exemplo, Gaetano de Mauro,
um piloto jovem que está aí na sua segunda temporada apenas na Stock Car, andou muito bem no final de semana e na corrida 2 cruzou a linha de chegada na segunda colocação, subiu ao pódio, fez sua estreia no pódio na categoria brasileira e agora aparece na vice-liderança do campeonato. Então a Stock Car ela tem mostrado que sim, está uma categoria muito equilibrada, está uma categoria que vem passando numa grande fase e os próprios pilotos têm falado isso. Nós conversamos com o Júlio Campos, por exemplo, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês conferirem depois. Ele falou que a Stock Car tem passado por uma fase bastante equilibrada, por uma fase em que os segundos fazem toda a diferença. Na classificação, um segundo pode significar que você larga da pole position ou que você larga da 20ª colocação. Ainda, no formato das rodadas duplas, isso dá maior possibilidade para mais pilotos aparecerem na frente, para mais pilotos brigarem, especialmente porque, além de rodada dupla, há também a inversão do grid, então os 10 primeiros invertem da corrida 1 para a corrida 2, e isso dá uma mexida ainda maior entre os pilotos, dá uma mexida ainda maior no grid e que dá mais possibilidade de brigas, mais possibilidade de disputas. E a gente vê que a categoria está numa fase tão boa que até mesmo tem atraído a atenção de pilotos gringos, como tem o exemplo do Matheus Rossi, o argentino, que apenas não disputou a primeira etapa, foi substituído por Max Wilson por conta das restrições de viagem, ele que teria de ficar de quarentena e perder etapas do campeonato que ele disputa em seu país, então ele acabou ficando de fora. Mas a gente vê que a Stock Car ela tem passado por essa ótima fase e que isso tem refletido para os pilotos, não só aqui dentro, mas para os pilotos que também correm lá fora, dos pilotos que são de lá fora, que estão vendo o nível grande, o nível alto e o nível equilibrado do grid e que acabam querendo assumir esse novo desafio. Felipe Massa e Tony Kanaan tiveram a primeira etapa dos sonhos lá em Goiânia, isso é verdade, mas não chega a ser problema de maneira nenhuma. Os pilotos, eles ainda vão se adaptar, ainda mais uma dupla que tem aí anos no monoposto, anos correndo de fórmula, agora vão chegar para ter que se adaptar aos carros de turismo. É outra coisa, é algo completamente diferente e nada os impede de seguir o caminho, por exemplo, de Rubens Barrichello, que também levou um ano de adaptação antes de conquistar o título da Stock Car em 2014. Eu tenho certeza que a dupla vai se adaptar e vai ser ingredientes ainda melhores para tornar essa temporada uma das mais memoráveis da Stock Car dos últimos anos. Mas e você? Vocês concordam comigo? O que vocês têm achado da Stock Car? O que vocês estão achando do grid? O que vocês acham de Felipe Massa e do Tony Kanaan terem decidido vir correr aqui também? Comenta aqui embaixo e também não esquece de dar o joinha para todo mundo, para o YouTube entender que é um conteúdo relevante, compartilha com todos os seus amigos. E agora o YouTube do F1 Mania também tem uma novidade. Nós temos os clubes de assinantes, os clubes de membros aqui do canal. São 3 faixas de preço, 3 tipos de membros, né? 3 tipos de planos que você pode escolher e cada um tem um benefício diferente. Então, se você ficou curioso, se você quer conteúdo exclusivo, se você quer mais benefícios para você, só entrar no nosso perfil, clicar no botão de Seja Membro e ver qual que é o plano que melhor se encaixa para você, quais que são os benefícios que você quer para você. Bom, pessoal, por hoje é só, espero que tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam e fiquem ligados para mais conteúdos, não só do Primeira Curva, mas de todas as categorias aqui no YouTube do F1 Mania. Valeu e até a próxima!